Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 43 a 46, que dizem: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Bom, queridos, continuando aqui o nosso estudo do Evangelho de João, nós sabemos que Jesus batizou-se, com João Batista, e a partir daí ele iniciou o seu ministério. Detalhe, ele iniciou seu ministério sem nenhum discípulo. Entretanto, por causa de João Batista, dois discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus, que era André e João. André chamou seu irmão Pedro, então começaram os três primeiros discípulos, André, João e Pedro. E na história de hoje a gente vai pegar o quarto e o quinto discípulo de Jesus, os primeiros, que é Filipe e Natanael. Bom, Jesus ele vai para Galiléia, depois de ser batizado no Rio Jordão, onde ele vai exercer a maior parte do seu ministério, por isso ele era chamado de Jesus, o Galileu, Jesus de Nazaré também, porque ele cresceu boa parte da sua vida lá. Bom, Jesus chega a Filipe e diz: siga-me. E esse é o grande e principal fundamento do cristianismo, queridos? Que é um fundamento bem simples. O cristão é aquele que segue Jesus, que anda nos passos de Jesus. Ele é um seguidor de Jesus, alguém que imita Jesus, procura ser como ele. Então, essa é a nossa missão, queridos, seguir a Jesus. Em 1 João 4,19 diz: Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós fazemos tudo seguindo a Ele. Ele nos amou primeiro e agora a gente seguindo, a gente ama também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bom, queridos, Jesus então encontra com Filipe e Filipe vai falar com Natanael e diz a ele: Olha, Natanael, nós achamos aquele sobre quem Moisés, os profetas, todos os grandes do passado falaram, Jesus de Nazaré. E por que ele chega a essa conclusão, queridos? Bom, a gente lê nas escrituras do Antigo Testamento, e as escrituras do Antigo Testamento são importantíssimas porque elas apontam para o Cristo, apontam para aquele que viria para salvar o mundo. E isso, queridos, desde a queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, Deus, o próprio Deus, fala para a serpente que enganou Adão e Eva, diz: Olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. E diz: Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, já logo do início da humanidade, quando havia apenas um casal, Deus já havia dito que haveria um descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Seria um golpe fatal. E, porém, a serpente feriria o calcanhar desse descendente. Nós sabemos que isso ocorreu na cruz. Jesus foi severamente golpeado ali na cruz para nos salvar, para acertar e ferir a cabeça da serpente. Nós vemos também, por exemplo, a Abraão. Deus diz a Abraão que porque ele creu, através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então Deus promete a Abraão um descendente que abençoaria o mundo inteiro. Em Deuteronômio capítulo 18, Deus diz a Moisés: Moisés, eu levantarei um profeta semelhante a você e porei as minhas palavras na boca dele. Enfim, e há diversas profecias, queridos? Em Isaías capítulo 7 diz que Deus lhes dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho.
E há inúmeras, queridos. A gente nem tem tempo aqui na nossa lição de hoje comentar quantas e tantas vezes os escritos do Antigo Testamento anunciam que viria o Salvador do mundo, e é este que Filipe está dizendo. Olha, Natanael, o grande Salvador do mundo é esse, Jesus Cristo, filho de José. E Natanael, ele faz uma pergunta bem direta. Pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? O que é Nazaré para vir alguma coisa boa de lá? Isso também já estava previsto, né, queridos? Em Isaías 53 diz que esse descendente que viria, esse Salvador, ele seria desprezado e rejeitado pelos homens. Então, isso já era esperado e isso aconteceu. Natanael é um dos apóstolos de Jesus, só que na lista de apóstolos, isso é uma curiosidade, você vai ver lá Bartolomeu, porque a palavra Bar é de filho, então ele é filho de Ptolomeu, né? Então Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa, apenas Bartolomeu era uma forma de chamar, né? Filho de Ptolomeu. Bom, queridos, nós vimos aqui, né, Natanael fazer essa pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de lá? Né? E isso é algo que acontece, né, queridos? É muito comum as pessoas reagirem com algum tipo de preconceito, né, diante da pregação da palavra de Deus. Isso é comum, isso é natural e aconteceu aqui com Natanael. Será que vem alguma coisa boa daí? Né? Porque muitas vezes as pessoas olham, por exemplo, para o cristianismo e pensam, não, isso é coisa de fanático, não é para mim. Ou então, isso é coisa para gente sem conhecimento, né, da ciência, né, da cultura, isso não é para mim. Ou então acho, não, isso é coisa para pessoas que são enganadas facilmente, não é para mim. E, queridos, isso é uma falta de conhecimento, realmente é um preconceito. Os cristãos, eles têm um amor por Deus e não um fanatismo. O fanatismo, pelo contrário, o fanático, muito raramente, um fanático, ele ama. Essa é a diferença do cristianismo. O fanático, geralmente, ele é uma pessoa irascível, que tem muito preconceito, que detesta os outros que são diferentes. Agora, o cristão não. O cristão é chamado a amar. Amar as pessoas da igreja e amar a todos. Não é esse fanatismo que persegue os outros. O cristão, ele ama a todos, ajuda os perseguidos, ajuda os diferentes. Tem que ser assim. E sobre esse preconceito de, às vezes, achar, não, isso é para pessoas sem conhecimento. Queridos, os maiores intelectuais da história da humanidade eram cristãos. Desde aqueles que exerceram um ministério, né, como Agostinho, como São Tomás de Aquino, Lutero, Jonathan Edwards, pessoas com um intelecto brilhante. Aliás, até Tomás de Aquino diz que a maior obra já produzida pelo intelecto humano é, né, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Isso sem falar das pessoas da ciência, né, desde Isaac Newton, Johann Kepler, Blaise Pascal, enfim, queridos, é uma lista enorme aí. Então, o que a gente faz diante disso, queridos? É a pessoa analisar. O que a pessoa precisa fazer é seguir o conselho de Filipe, que Filipe deu para Natanael. Olha, Natanael, você tem essa primeira impressão, mas venha e veja. A melhor forma de você saber se algo é verdadeiro ou falso é vir e ver. Simples, não vai doer, não vai machucar, venha e veja. Se aquilo faz sentido, se aquilo está te ajudando, se está te fazendo bem, aí sim você acolhe. Se não, não precisa acolher. É o que 1 Tessalonicenses diz, olha, ponde tudo à prova. Retenha o que é bom. O que é bom para você é bom. O que é mal é mal. Não adianta você dizer que algo mal é bom. Isso sim é uma tolice. Agora, se algo que é bom, receba com alegria. Não? Agora, se tem algo, queridos, que eu tenho uma grande convicção, é que se uma pessoa parar e analisar com objetividade, com imparcialidade e com carinho todas as evidências do cristianismo, a pessoa vai acabar se convencendo
que aquilo é verdadeiro. Vai mesmo, querido, se analisar cada um dos ensinos, cada uma das afirmações. A pessoa vai se convencer. Geralmente as pessoas que afirmam não, que a Bíblia é falsa, etc., os céticos, geralmente ou nunca leram ou apenas leem com o objetivo de ficar procurando erro, ficar procurando coisas ruins. Porque até Jesus diz, quem busca acha. Agora, se a pessoa buscar verdadeiramente, procurar encontrar a Deus, como o próprio Deus diz, buscareis e me achareis se me buscarem de todo o coração. Quem busca de coração, queridos, e tendo a Bíblia, a palavra de Deus, para ajudá-la, e olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, essa pessoa vai se encontrar com Deus, a vida é transformada, a vida encontra um novo sentido e a pessoa pode andar em novidade de vida, algo novo, algo bom, sendo ensinado, aprendendo, coração sendo despertado para amar mais, para servir mais, para ser mais humilde, para se compadecer das pessoas. Então, se você já foi assim, que teve algum tipo de preconceito, então entenda o outro também, queridos. Entenda o outro, tenha paciência com o outro. E se você ainda tem algum preconceito, siga o conselho de Filipe. Venha e veja. Vamos caminhando aqui pouco a pouco, aprendendo um pouco mais. E o que for bom, meu irmão, retenha. O que não for bom, se você detectar algo que não te faça bem, tudo bem. Rejeite. Mas eu espero em Deus que a gente sempre possa absorver aquilo que é bom a partir de Jesus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.